Fala galera, estamos gravando mais Entrando pra História. O tema de hoje é: por que as Forças Armadas são de direita no Brasil? Então vamos lá. Primeira e principalmente por causa da Escola Superior de Guerra. Foi lá onde foi formado muito dessa ideologia. E em segundo lugar, uma série de pequenas outras coisas que juntas se somaram e de alguma forma sedimentaram esse pensamento político. A gente sabe, pessoal, que durante a Segunda Guerra Mundial, Brasil e Estados Unidos foram aliados. A gente lutou contra o eixo. E aí foi formada uma amizade que ela continuou no pós-guerra. E os Estados Unidos ofereceram para os oficiais brasileiros uma série de intercâmbios que aconteceu nos anos seguintes. Então muitos militares daqui iam para lá estudar, aprimorar seu conhecimento lá. Nesses intercâmbios, eles iam aprender inúmeras coisas, como geopolítica, conhecimento econômico, político e tudo mais que você imaginar, logística de guerra. Mas também lá eles aprendiam uma coisa que fazia toda a diferença, que era aprender a lutar contra uma nova ideologia. Qual era essa ideologia? O comunismo. Pois é. Então nada mais nada menos do que você estar nos Estados Unidos, o país capitalista mais poderoso do mundo, e lá você sofreu uma propaganda muito poderosa para combater esse inimigo vermelho, esse inimigo interno. Essa ideologia era uma ideologia maligna, segundo esses princípios, que destruía a propriedade privada, os valores cristãos. Então o brasileiro sempre foi muito cristão, então ele fortemente criou um ranço contra essa ideologia. Foi daí que eles passaram a investir mais na segurança nacional, ao tempo inteiro estar preocupado com o que acontece internamente no país. A qualquer ponto essa ameaça ela pode ou não pode chegar, como é que é? Ficou muito no pensamento do militar brasileiro esse princípio. Esse intercâmbio, pessoal, aconteceu na National War College, que era uma espécie de núcleo intelectual das Forças Armadas dos Estados Unidos. Então lá eles aprenderam isso tudo e quando voltaram para cá eles fundaram a Escola Superior de Guerra, que nada mais é do que uma espécie de irmã, de uma semelhante dela, só que na versão brasileira. Ela foi criada em 1949, a Escola Superior de Guerra, tá pessoal aqui, e se consolidou como o núcleo intelectual das Forças Armadas brasileiras. Então pessoal, ao voltarem para cá, eles voltaram muito paranoicos, enxergando o comunismo em tudo. Então qualquer coisa já era motivo para cismar e dizer, é comunismo isso aí, vai dar golpe de Estado. Então houve até, diria, uma paranoia. Muito porque estava havendo até na época, pessoal, nos anos 50 nos Estados Unidos, uma coisa chamada macartismo, que seria uma espécie de princípio de anticomunismo extremamente virulento, que foi, vamos botar assim, uma bandeira tremulada pelo senador McCarthy, que acabou até pegando mal, porque ele exagerou tanto que começou a se voltar contra ele. Então esse anticomunismo ele ficou muito desenfreado. E aqui no Brasil, pessoal, pessoas como Getúlio Vargas, João Goulart, foram presidentes que foram atacados por esses militares exatamente por isso. Eles já estavam com essa ótica extremamente avessa a qualquer coisa que nem sequer era comunismo os dois, mas qualquer coisa minimamente, vamos botar assim, com a mínima simpatia por alguma coisa como sindicalismo ou melhorias trabalhistas, sociais, aumento do Estado brasileiro, que não quer dizer em nada alterar a estrutura capitalista, tá pessoal? O Brasil estava mais capitalista do que nunca naquela época. Só que esses dois tiveram um mínimo de preocupação com o social. Então essa melhoria no social, será que é socialismo? Então, tá entendendo? Os militares ficaram muito com esse medo fantasmagórico, vamos botar assim. E daí em diante, pessoal, esse pensamento ele ficou hegemônico nas Forças Armadas e se tornou, diria que, praticamente um norte político para eles. E especialmente na alta cúpula, tá? Agora, 2. Série de pequenas outras coisas. Vamos observar a Guerra do Paraguai, aconteceu no século XIX, 1864 a 70, onde foi uma grande guerra que o Brasil participou, e ao acabar ela trouxe um prestígio, ela trouxe, o Brasil é importante no mundo, na América do Sul, ela teve que lutar na guerra. Então começou a ter um debate sobre a necessidade de investimento em defesa, e isso, vamos botar assim, foi um pontapé inicial nessa questão. Começou a ter uma crescente profissionalização, né? Maior preocupação com isso. Membros da classe média incipiente começavam a poder participar das Forças Armadas, então pouco a pouco isso foi se tornando maior. Então pouco a pouco as Forças Armadas foram se tornando uma voz política no Brasil, entendeu?
Era uma coisa que eles estavam gostando, curtindo disso. Pra gente ter um ator importante, ó. Tem que ter nossa chancela. Então, debate sobre coisas importantes, como a abolição da escravidão, por exemplo, imigração europeia, tudo isso eles estavam querendo participar. Vale lembrar que os militares tinham uma orientação positivista, tá, galera? E ainda no fim do século XIX, os militares começaram a ter uma espécie de aliança com os grandes cafeicultores, né, os grandes latifundiários do café paulista. Entretanto, durante os governos de Marechal Deodoro e Floriano Peixoto, uma série de atritos ocorreram entre os militares e esses grandes proprietários de terras do café. Durante a República Velha, pessoal, foi ficando nítido uma coisa, uma espécie de disparidade entre o alto exército e o baixo exército. E isso começou a incomodar o baixo exército. E é daí que isso vai desembocar no movimento tenentista, em 1922, que era justamente os tenentes, né, que era a parte de baixo, reivindicando melhorias de trabalho, etc. e tal, maior reconhecimento e tudo mais. Então foi um movimento importante. Um desses tenentes era ninguém mais, ninguém menos que Luiz Carlos Prestes, que se tornaria um notável comunista, né? Um dos grandes nomes do comunismo no Brasil. Bem, em 1937, os tenentes vão romper com Getúlio Vargas, haviam apoiado ele em 30, mas vão romper porque ele declara um golpe de Estado e eles interpretam isso como algo ruim. Entretanto, no Alto Exército, nomes como Eurico Gaspar Dutra e Góes Monteiro eram simpáticos a Getúlio Vargas. Vale lembrar que Dutra se tornou presidente do Brasil após Getúlio Vargas. Bem, pessoal, com o fim da Segunda Guerra Mundial, inicia-se a Guerra Fria. E o mundo agora está num tabuleiro de xadrez entre duas cores. E houve uma simpatia natural mais pelo alinhamento pró-Estados Unidos. Valores, religião, sempre é uma coisa que pesa muito, né? E no Brasil pesa bastante, especialmente. Então foi assim. Os militares, pessoal, queriam muito influenciar os rumos do Brasil. O que é que poderia, o que é que não poderia acontecer, como deveriam ser feitas as coisas. Lembra? Então, cada vez mais, quanto mais cresciam, mais eles queriam crescer. Então é ambição, na verdade, é poder. Aí, pessoal, que esses pontos 1 e 2 se cruzam agora. A gente vai falar da Escola Superior de Guerra, né? Como a gente falou, ela foi fundada por um nome extremamente anti-getulista, foi Cordeiro de Lima, e lá definiu-se que a segurança nacional deveria repelir o comunismo, que era a tal ideologia maligna, já falado. Então, pessoal, essa ideologia que eles aprenderam nos Estados Unidos consolidou uma mente de direita neles. Fato, nos anos 50 isso era nítido, totalmente nítido nas Forças Armadas. Se você entrasse no clube militar e fosse conversar sobre política, você ia perceber isso na hora. Nem à toa que eles, nessa década, já simpatizavam com a UDN, que era o partido de direita no Brasil, né? Muito de direita mesmo. Tanto que Juarez Távoras e Eduardo Gomes, né, foram candidatos por esse partido, né? Então, a presidente do Brasil. Então isso já mostra muito. Outro episódio muito importante. Em 1954 aconteceu o Manifesto dos Generais. Foi uma carta que o Alto Exército assinou pedindo a destituição de Getúlio Vargas, que ele renunciasse, que não havia mais clima político. Então, você percebe que havia na alta cúpula militar um pensamento homogênico averso a Getúlio Vargas. A tudo que ele fez, CLT, legislação trabalhista, aumento do Estado brasileiro, proteção aos mais pobres. Então, estava nítido que aquele anticomunismo ele se desmembrou, vamos botar assim, ou sofreu uma osmose para um antigetulismo. Só que eles não esperavam uma coisa, né? Que do dia 22 de agosto de 54 para o dia 24 de agosto, Getúlio Vargas ia deixar a vida e entrar para a história. E acabou que isso comoveu gigantescamente o Brasil e ali se perdeu qualquer chance, qualquer clima político de atacar Getúlio Vargas. Assim, ele foi imortalizado como o maior de todos. Então eles tiveram que abaixar a bola, os militares, reconhecer que erraram, como aconteceu com alguns nomes que confessaram nos anos seguintes. Então foi isso. Outro ponto. Os militares vão tentar impedir a posse de JK em 55, alegando que ele teve uma votação não muito expressiva, né? 35% dos votos. E não poderia assumir. Opa, como assim? Não, é porque JK ele era herdeiro político de Getúlio Vargas. Então era uma espécie de Vargas 2.0. Então, os militares estavam lutando contra o cara até um dia desse. Vão no ano seguinte aceitar a volta de um herdeiro desse político? Não. Então foi isso. Mas General Teixeira Lott, que era um militar, atuou para impedir a ação golpista. Então veja, não quer dizer que todo mundo está de direita não, nas Forças Armadas. Mas quer dizer que a maioria era, especialmente nos grandes nomes do Exército. Agora, pessoal, outro ponto muito
muito chocante, né? Uma guerra de narrativas. 61 acontece o quê? Jânio Quadros renuncia. Então vai acontecer o quê? Os militares, junto com a UDN, querem, sem nenhum motivo, impedir a posse de João Goulart. Motivo nenhum, não existia motivo, mas eles queriam, na base do grito, impedir, porque Jango era amigo de Getúlio Vargas, herdeiro dele, e era até visto como alguém mais ousado que Getúlio Vargas, por defender reforma agrária, defender ainda mais sindicato, melhoria trabalhista. Então os militares viam uma pessoa ainda mais incômoda, ao entender deles. Mas acabou que Jango tomou posse em 61 sobre o parlamentarismo e assumiu. Agora, para fechar, o grande desses trechos que aconteceu, que foi em 64, o golpe militar. Então isso mostra muito que ali os militares se organizaram e impeliram um golpe. Com alguns nomes que ainda era simpáticos à causa legalista, mas a maioria venceu e conseguiram desatar os nós que impediam eles. Então eles conseguiram impelir esse golpe que durou 21 anos. Houve expurgo sim, tá pessoal, de alguns nomes que defendiam, não é João Goulart pessoa física, mas o direito dele governar, né? A legalidade. Ó, aposentadoria compulsiva, não deixa esse cara se meter aqui não e tal. Resumindo, quando você expurga os poucos que ainda defendiam essa linha legalista, acabou. Virou praticamente um exército 100% de direita para aquela ótica que estava ali sedimentada na escola superior de guerra. E uma série de propaganda que uma coisa vai ajudando a outra, né? Propaganda pela família, Deus, pátria, propriedade, etc. Então, tudo isso é uma injeção de ânimo no cidadão conservador, né? Tudo que ele quer ouvir, né? Então, isso conforta o indivíduo que é reacionário. E isso, pessoal, vai continuar até os dias de hoje, né? Passou muito tempo já, claro. Mas entre mais e menos, entre altos e baixos, vamos botar assim, esse pensamento continuou e está até hoje. E agora, depois de 2013, 2018, é que esse pensamento se consolidou mesmo. Aí é que está mais forte do que nunca. Então, pessoal, é basicamente isso. É por isso que as Forças Armadas no Brasil são de direita. Eu espero, pessoal, que vocês tenham gostado. Se você ainda não está inscrito no canal, por favor, se inscreve, deixa um like, ativa o sino, é muito importante mesmo. Valeu mesmo, até a próxima. Fui!